Eu quero conversar com você essa manhã sobre o tema ladrões da alegria. Diga para o seu irmão, ladrões da alegria. Essa carta que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses, também pode ser chamada, irmãos, da carta da alegria. São inúmeros versículos nessa carta que Paulo diz para mim e para você que a alegria na vida de um cristão é quase que uma obrigação. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E mais uma vez eu direi, alegrai-vos. Tem alguém comigo aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor. Para um cristão a alegria não é uma condição, é um mandamento. Há uma ordem da parte de Deus para mim e para você, que a gente viva uma vida cheia de alegria, meus irmãos. Não é felicidade. O pastor Márcio diz que o feliz é aquele que ri por qualquer motivo, mas o alegre é aquele que sabe que independente das circunstâncias, sua alegria está sustentada na presença de Deus. O pastor Márcio diz que o feliz é como uma hiena, né? Parece que ouviu uma piada boba e fica rindo com qualquer coisa. Mas o alegre é aquele que sabe que a sua alegria está sustentada na graça, no favor, na misericórdia, no seu relacionamento com Deus. E como ele sabe que esse relacionamento é imutável e é constante, então não há motivos para que a sua alegria seja alterada. Amém, meus irmãos? Amém? E Paulo então, no decorrer dessa carta, vai apresentar para mim e para você alguns inimigos que tentam nos impedir de viver esse mandamento de vivermos uma vida alegre, uma vida cheia da alegria de Deus. Irmãos, a Bíblia diz para mim e para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, talvez você esteja nesse dia fraco, ou se sentindo fraco, sem esperança. Eu convido você nesse dia a se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor te fortalece. A alegria do Senhor traz força alcançada e multiplica o ânimo daquele que não tem vigor. Amém, meus irmãos? Mas há alguns impedimentos que essa carta apresenta para que eu e você possamos desfrutar dessa verdadeira alegria. E um dos impedimentos que Paulo apresenta no decorrer da carta, na verdade são 4 impedimentos. Eu quero me ater ao último aqui, mas são 4 impedimentos que Paulo apresenta nessa carta para o desenvolver desse mandamento da alegria. O primeiro impedimento é o sofrimento pela causa do Evangelho. Às vezes, quando nós passamos por uma situação que quer de alguma forma comprometer o nosso testemunho, alguma luta relacionada à nossa fé, quando você começa a ser perseguido no seu ambiente de trabalho por ser um cristão, ou quando alguém da sua família começa a te perseguir porque você começa a professar a sua fé em Jesus, ou quando de repente um vizinho ou um amigo que antes era alguém tão benquisto para você, e você era tão benquisto, mas de repente você começa a vir à igreja e começa a dizer para essa pessoa: olha, fui lá na igreja e Deus está mudando a minha vida, e essa pessoa vira contra você por causa da sua fé. Então Paulo diz que esse sofrimento pela causa do Evangelho pode comprometer a nossa alegria. Uma outra razão que a nossa alegria pode ser comprometida é quando nós temos uma discórdia, um atrito com um dos nossos irmãos. Quando nós temos uma desavença com o irmão da igreja, esse mandamento da alegria pode se tornar comprometido. Amém, queridos? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Vocês estão comigo, gente? Deixa eu só abrir um parênteses aqui e contar algo que eu me sinto devendo a você esse feedback, porque há 2 semanas atrás, semana passada, o pastor André esteve com a gente aqui compartilhando a palavra, e a semana retrasada foi me dada essa oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. Eu falei sobre os encontros da ressurreição, e no final da mensagem eu falei com você que eu não sei, eu falei exatamente isso. Eu não sei se você tem relacionamentos quebrados na sua vida, mas eu tenho. E quando eu falei isso, eu falei especificamente de um casal que eram amigos muito íntimos meus, e que lá em Belo Horizonte, por causa do pastoreio em comunidade, nós fomos pastorear juntos uma igreja. Na questão do pastoreio, do trabalho juntos, nós acabamos nos desentendendo. Nós éramos muito amigos, de frequentarmos a casa um do outro, né, de termos relacionamento em família. Eles conheciam a minha mãe, conheciam, né, meu irmão, e enfim.
por causa do pastoreio juntos, né? Quando nós saímos do ambiente da amizade, fomos trabalhar juntos, nós acabamos nos desentendendo, nós tínhamos visões diferentes do pastoreio, e por causa disso a gente acabou brigando. E eu vim para Orlando, e esse relacionamento ficou quebrado lá no Brasil, e eu simplesmente fiz questão de, sabe quando você faz questão de, tipo assim, ignorar a existência daquela pessoa? Quem sabe o que eu estou falando aqui? O pastor também peca, meu irmão. Eu fiz isso, irmãos, eu literalmente bloqueei no WhatsApp, parei de seguir no Instagram para deixar bem claro, não te quero. Mas eu fui ao Brasil agora mais ou menos um mês, e nessa minha ida para o Brasil, ao voltar ali no contexto da igreja matriz, o Senhor começou a me incomodar, e eu comecei a orar sobre isso. E no dia que eu compartilhei essa mensagem, Encontros da Ressurreição, eu me senti na responsabilidade de, como pastor dos irmãos, me comprometer a acertar esse relacionamento quebrado. E eu liguei lá em Belo Horizonte, acionei o pastor Flavinho, falei: Flavinho, eu preciso fazer algo que o Senhor está me incomodando. E o Flavinho falou: claro, Vini. Eu falei: cara, eu preciso que você marque uma reunião com o fulano e a ciclana. Eu não vou mencionar nomes aqui para não expor esse casal, mas eu queria que você marcasse um encontro com eles, porque eu preciso me consertar. Porque na ocasião em que houve a ruptura, houve uma reunião para tentar reatar, né, aquele relacionamento. Eu falei assim: não, eu perdoo eles. Mas sabe quando você fala assim, eu perdoo da boca para fora, sabe? Irmãos, o pastor também peca, amém? Eu falei: eu perdoo, mas tipo assim, aquele perdoo, tipo assim, some daqui que eu não quero te ver mais. Eu falei, mas eu estava agora realmente quebrantado e desejoso de perdoá-los e deixar aquela amargura para restaurar o relacionamento na perspectiva da paz, do perdão, do amor, amém, queridos? E nós marcamos essa reunião, segunda-feira dessa semana agora. Irmãos, para a graça do Senhor, eu pude pedir perdão para eles, eu pude liberar perdão para eles. E foi como se tirasse uma tonelada das minhas costas, assim. Eu fiquei leve durante a semana, sabe? Fiquei assim, quem sabe o que eu estou falando aqui? Eu fiquei leve, fiquei bem assim. Eu queria compartilhar isso com você, sabe? Eu queria muito poder dizer para você: olha, eu estou me dedicando a praticar aquilo que Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra, sabe? A discórdia entre irmãos pode roubar a nossa alegria, queridos. Falsos ensinos podem roubar a nossa alegria. E no capítulo 4 então dessa carta, Paulo vai terminar dizendo que o último impedimento que pode roubar a minha alegria e a sua alegria é a ansiedade. A ansiedade pode ser algo, um ladrão da nossa alegria, desse desejo pela obediência a esse mandamento chamado alegria. E eu queria perguntar aqui assim, de forma descontraída, sem querer me meter na sua vida, mas eu queria te fazer essa pergunta aqui essa manhã: você é uma pessoa ansiosa? Pergunta para esse irmão do seu lado, fala para ele: meu irmão, sem querer me meter na sua vida, fala para ele. Fala: deixa eu te fazer uma pergunta. Fala para ele: você é uma pessoa ansiosa? Acho que é um pai que está ali, que levantou a mão do filho dele assim, ó. Quantos são ansiosos aqui? Quantos? Quantos sofrem com esse problema da ansiedade? Irmãos, eu acho muito difícil na sociedade que vivemos alguém dizer que não tem nem um pouquinho de luta com esse negócio chamado ansiedade. Todos nós, de alguma forma, temos um pouquinho de estresse, de luta com esse negócio chamado ansiedade. E eu não sei, preste atenção, eu não sei como você percebe a ansiedade na sua vida, mas deixa eu compartilhar para você 3 coisas que acontecem comigo, e eu percebo que quando essas coisas começam a acontecer, está na hora de tomar meu remedinho. Estou brincando. Estou brincando. Olha só, a primeira coisa que acontece comigo, e eu começo a perceber que eu estou entrando num pico de ansiedade, estou começando a me tornar uma pessoa ansiosa. Gente, transparência é tudo, amém? Transparência é bom demais.
Irmãos, eu não tomo remédio mais, mas, né? Se precisar, estamos aí, amém? 3 coisas que acontecem comigo e eu começo a perceber que eu estou ficando ansioso. Primeiro, é quando eu não consigo concentrar em uma atividade. Então eu estou lá, exemplo, sentado lendo um livro. E aí chega um e-mail. Aí eu abro o e-mail para responder o e-mail, toco o telefone, é uma mensagem do WhatsApp. Aí eu abro o WhatsApp, daqui a pouco toco o Instagram. Aí eu abro o Instagram, aí eu nem li o livro, nem respondi o e-mail, nem respondi o WhatsApp e nem vi o Instagram. Quantos se identificam o que eu estou falando aqui? Irmão, quando eu começo a ficar desesperado em múltiplas tarefas, eu começo a perceber que eu estou ansioso. Quando eu não consigo me concentrar nos processos, fazer uma coisa, terminar, fazer outra coisa, terminar. Né? Quando eu fico igual uma barata tonta, né? Esses dias a Virgínia foi para o Brasil, ela ficou 10 dias? 10 dias, uma semana no Brasil. Irmãos, ficar sem esposa em casa é terrível, irmãos. É quase perder a salvação. Irmãos, o primeiro dia que a Virgínia viajou, nosso apartamento é pequenininho, mas eu entrei, ele parecia uma mansão de 20 quartos, 90 banheiros. Eu falei assim, meu Deus do céu, cadê essa mulher? E aí eu comecei a caçar coisa para fazer, né? E faz uma coisa, e bota a roupa para lavar, tira a roupa, faz aquilo, limpa a casa. A hora que acabou tudo, eu falei assim, não tem mais nada para fazer não. Porque eu percebi que eu estava ansioso. Pessoas em estado de ansiedade, pode acontecer isso. Você começa a fazer um monte de coisa para, na verdade, tentar esconder aquela reviravolta, aquela angústia que está do lado de dentro. Uma outra coisa que acontece comigo, e eu percebo que quando isso acontece eu estou ficando ansioso, é quando eu sou capturado por um assunto, eu não consigo sair dele. É quando as minhas emoções são sequestradas por um problema ou por uma situação. Exemplo, talvez você já tenha passado por isso, mas exemplo, você chega na igreja e aí tem uns irmãos conversando assim no canto, e de repente no meio da conversa deles, eles olham para você, falam alguma coisa, ou começa a rir e volta para a conversa. Tem alguém comigo aqui? Então imagina a cena, ok? Então você está chegando, aí você vê a cena. Você olha para sua roupa. Aí você fala, gente, tem alguma coisa errada comigo, não é possível, essa pessoa olhou para mim. Aí você vai lá no banheiro, aí olha no espelho. Tem alguém comigo aqui? Aí você volta, aí você vira para a pessoa. Tá tudo bem comigo? Aí, tá, por quê? Não, porque eu tenho certeza que aquelas pessoas olharam para mim, viram alguma coisa e começaram a rir. As pessoas nem estavam falando de você e nem estavam rindo de uma situação que tem a ver com você, mas você é sequestrado por aquele pensamento, e o culto está rolando e você está assim, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada com o meu cabelo, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada com a minha roupa. Quantos se identificam com o que eu estou falando aqui? Quantos? Ou você está no grupo do WhatsApp da família e você faz um comentário e algum dos seus familiares nem viu o que você falou, mas faz um comentário que você julga que foi para você e uma ofensa direta, e você passa o resto do dia pensando, por que que o fulano falou isso quando eu disse isso aqui? Irmãos, eu começo a me perceber ansioso quando eu não consigo tirar um assunto da minha cabeça. Quando eu deito para dormir, eu começo a contar os carneirinhos, né? A Cassi faz isso, né? Eu começo a contar os carneirinhos. Daqui a pouco tá 3 milhões e 25 mil carneirinhos, 4 milhões e 25. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quando você vê que é 3:30 da manhã e você ainda não conseguiu dormir, porque aquele assunto não te deixa, você foi sequestrado por ele. Eu percebo que eu estou ansioso quando isso acontece, irmãos. Amém? E uma outra forma que eu percebo que eu estou ansioso é quando eu não sei o que fazer, eu não sei qual a decisão tomar. Vocês estão comigo aqui? Eu não sei o que fazer, eu não sei qual decisão tomar, e eu começo a perceber que as minhas emoções começam a me puxar para lados opostos a respeito da tomada dessa decisão. A minha cabeça diz uma coisa,
e a minha emoção, as minhas emoções dizem outra coisa. Eu acordo tendo certeza que eu tenho que fazer X. Na hora do almoço eu já decidi que eu tenho que fazer Y. E à noite eu já percebi que eu tenho que fazer H. Eu começo a ficar ansioso. Quando eu não tenho certeza do que eu tenho que fazer, e eu percebo que as minhas emoções estão em conflito, minha cabeça para um lado, meus sentimentos para o outro, eu começo a me tornar uma pessoa ansiosa. Eu estou dizendo tudo isso para você por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde vai dizer para mim e para você que um dos grandes males deixados pela Covid-19 no nosso ano, ainda no nosso tempo, ainda que aqui no nosso contexto praticamente 80% das pessoas já tenham tomado a primeira dose e quase já estão tomando a segunda, mas existem resquícios que ainda ficaram desse negócio chamado Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde diz para mim e para você que um dos resquícios que tem ficado nos nossos dias por causa dessa doença é exatamente os problemas relacionados à saúde emocional. As pessoas podem ter se recuperado fisicamente desse problema, mas muitas pessoas ainda levam consigo efeitos emocionais do isolamento social e do caos vivido por causa da Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde apresenta 3 fatores que levam a esse colapso emocional devido à Covid-19. O primeiro é o isolamento social. Muitas pessoas se tornaram emocionalmente doentes por causa do isolamento. Ou eu poderia dizer que muitas pessoas perceberam a sua falta de saúde emocional por causa do isolamento social. Segundo, muitas pessoas adquiriram um medo da morte. Porque viram amigos próximos, porque viram familiares, porque viram pessoas do seu convívio vir a falecer por causa dessa doença, a pessoa desenvolveu um pânico, um medo de morrer. E por último, muitas pessoas se tornaram emocionalmente doentes por causa da doença, por causa do colapso financeiro que entraram por causa da Covid-19. Pessoas que perderam seu trabalho, pessoas que perderam suas reservas financeiras que tinham destino a um projeto, muitas dessas pessoas se tornaram emocionalmente comprometidas. Agora, irmão, sabe o que eu acho interessante? Vocês estão comigo aqui ainda? Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo tinha as mesmas características à sua volta quando ele escreveu essa carta. Paulo estava isolado, Paulo vivia na iminência da sua morte e na dependência financeira de outras pessoas. Ele estava preso. Então, preso provavelmente em Roma, Paulo não tinha contato com as pessoas. Preso em Roma, Paulo não tinha certeza do seu amanhã, porque a qualquer momento o carcereiro poderia entrar e dar cabo da sua vida. E ele dependia da assistência constante das pessoas, porque preso ele não podia trabalhar, dependia da oferta das igrejas. Só que esse Paulo que está cercado pela mesma problemática social que eu e você vivemos em um momento e que pode afetar as nossas emoções, é esse Paulo que escreve para mim e para você dizendo: não andem ansiosos de coisa alguma. E a pergunta é: como é que esse Paulo, em situações muito parecidas com a minha e a sua, consegue não se deixar afetar pelas circunstâncias, ainda assim ter paz? Qual é o segredo desse homem? O que Paulo faz para que ele não permita que as suas emoções sejam sequestradas, sejam roubadas por esses ladrões da alegria, ou por esse ladrão da alegria chamado ansiedade? E Paulo responde. O segredo de Paulo, irmãos, para uma vida de paz, o segredo de Paulo para uma vida em que a ansiedade passa longe dele, é uma vida de oração. Vocês estão comigo aqui? Vou repetir. O segredo de Paulo é uma vida de oração. Paulo diz: a minha solução ao problema da ansiedade não é, irmãos, preste atenção, não é que a gente não possa recorrer ao medicamento, não é que a gente não possa recorrer ao profissional da saúde. Em hipótese nenhuma eu quero que você entenda que eu estou negando esses outros instrumentos de graça que Deus pode usar para tratar com a nossa ansiedade, amém, queridos? De forma nenhuma.
Você deve procurar o psicólogo. Você deve procurar o psiquiatra, caso seja necessário. Você deve tomar medicamento. Porque o mesmo Deus que vem de forma sobrenatural é o mesmo Deus que usa a medicina para nos sarar, amém, queridos? Porque toda cura vem dele, amém, queridos? Paulo orientou Timóteo: toma um pouco de vinho por causa da sua gastrite. O Senhor disse para um rei: você quer ser curado dessa enfermidade? Faz uma pasta de figo e passa na sua úlcera e você vai ser sarado. O mesmo Deus que instrumenta o medicamento é o Deus que também nos toca e nos cura de maneira sobrenatural, amém, meus irmãos? Mas Ele não é contra a medicina, Ele não é contra, pelo contrário, toda a sabedoria vem dele, amém? Então eu não quero que você tome como ponto de partida o meu discurso para não atentar para os médicos, não procurar um profissional da saúde. Não é isso, em nome de Jesus, amém? Mas Paulo entende que a nossa ansiedade, ela pode ter origem emocional. Paulo entende que a nossa ansiedade pode ter origem física, biológica. Mas Paulo também entende, irmãos, preste atenção, que a nossa ansiedade pode ter origem teológica. Paulo também entende que a nossa ansiedade pode ser de origem espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos no meio de um problema, porque aquele problema diz para mim e para você que aquela circunstância à nossa volta é a prova cabal de que Deus nos abandonou. É a prova cabal de que Deus virou as costas para nós, de que Deus não está conosco. Às vezes nós passamos pelas dificuldades como se elas fossem um teste, as nossas emoções, da evidência clara do amor de Deus. Então nós pensamos: se isso está acontecendo, é porque o amor de Deus por mim mudou. Se isso está acontecendo, é porque Deus virou as costas para mim. Se Deus permitiu esse caos na minha vida, é porque Ele não me ama mais da mesma forma. As circunstâncias parecem questionar o amor de Deus, e quando nós compramos esse discurso, nós começamos a ficar ansiosos. Por quê? Porque nós não temos mais aquela certeza de que Deus está do nosso lado a despeito de tudo que esteja acontecendo. Então a nossa ansiedade não é necessariamente apenas de ordem emocional ou biológica, ela pode ser de cunho espiritual. E eu quero ilustrar isso para você em um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras, onde o próprio Jesus faz o uso dele. Em Salmo 22, o texto bíblico diz que o salmista ora dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Por causa dos problemas e das lutas que o salmista estava enfrentando, a percepção dele a respeito daqueles eventos era: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. E na verdade ele vai terminar esse salmo dizendo: a despeito do que ele está vivendo, o que está acontecendo à sua volta, eu sei que Deus permanece do meu lado, eu sei que Deus está comigo. Irmãos, o próprio Jesus, no contexto da crucificação, volta os seus olhos para o céu e diz: Deus, o Senhor ainda está comigo? A despeito da cruz, a despeito dos pregos e da lança transpassando o meu lado, o Senhor ainda está aqui comigo, me amparando nesse contexto de caos e de dor? E eu estou aqui para dizer para você que se a sua ansiedade é de ordem espiritual, o medicamento não vai resolver o seu problema. Se a sua ansiedade é de ordem espiritual, o psicólogo não vai resolver o seu problema. Porque se a sua ansiedade é de ordem espiritual, irmão, só tem uma coisa que vai resolver o seu problema. Esse negócio se chama oração. Você precisa orar. A ansiedade gerada pela incerteza da presença de Deus, ela é controlada e vencida, não com o medicamento, e não é que ele seja ruim, não com o profissional da saúde, não é que isso seja ruim, não. Mas irmãos, o profissional da saúde e o medicamento não podem dar a você a certeza de que Deus ainda está do seu lado, a despeito das coisas se configurarem à sua volta de maneira completamente diferente. Só existe uma coisa que pode fazer isso: a oração. Por isso Paulo disse: eu oro para que eu possa ter a consciência que a respeito ou a despeito do que está acontecendo comigo, Deus permanece do meu lado. Em Romanos 8:28, Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque o que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos.
E aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. E o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E quem vai intentar acusação contra o escolhido de Deus? Não é Deus quem o justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós, não foi Ele quem ressuscitou, não é Ele quem está à direita de Deus, e não é Ele quem intercede por nós. E o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura e nem a profundidade poderá ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, perceba, a perspectiva de Paulo é a seguinte: se eu oro, eu posso ter paz. Se eu oro, eu posso me lembrar de que Deus não me desamparou, de que Deus está comigo. Sabe, paz no contexto do texto bíblico não é apenas um sentimento. Paz pode ser interpretado como um sentimento de tranquilidade, serenidade, de estar centrado na vida. Mas, irmãos, no texto bíblico, paz, preste atenção, paz é uma perspectiva de relacionamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando você vê Deus, o Deus de Israel na relação com o seu povo, quando o povo desobedecia a Deus, quebrando os mandamentos e vivendo uma vida de pecado, o texto bíblico diz que o relacionamento de Deus com Israel era transformado de um relacionamento de paz para relacionamento de ira, de separação. E por causa disso Israel passava a experimentar do juízo em decorrência daquela desobediência. Só que quando o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos e oferecia um sacrifício e o perdão dos pecados era disponibilizado, o texto bíblico diz que aquele relacionamento de ira era transformado para um relacionamento de paz. Deus voltava a ter paz com o seu povo. Deus voltava a ter um relacionamento pacífico com Israel. E por causa desse relacionamento de paz, Israel podia voltar a ser uma bênção para si mesmo e uma bênção para as nações da terra. Irmãos, preste atenção. Paulo está dizendo para mim e para você que a cura da nossa ansiedade, quando ela é de ordem espiritual, ela deve ser feita através da oração. Por quê? Porque, meu irmão, quando você dobra os seus joelhos e você começa a orar, vocês estão comigo aqui? Você se lembra de que Deus não está mais com as costas viradas para você por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Que o Deus do qual você antes estava separado, agora esse Deus está reconciliado com você por meio da obra de Cristo. Você não precisa estar preocupado como se a vida estivesse jogada à deriva. Esse Deus tem a sua vida no controle das mãos dele. A sua vida está no controle das mãos dele. E o seu relacionamento com ele é seguro, baseado na obra de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que a distância, preste atenção, a distância entre a paz de Deus e a cura da sua ansiedade está na sua vida de oração. Ou eu poderia dizer, Paulo está dizendo que a distância entre a paz de Deus e o final da sua ansiedade está nos seus joelhos dobrados no chão. Sabe, talvez muitos de nós aqui, mesmo recorrendo a médicos, e pela internet, mesmo recorrendo a médicos, mesmo tomando medicamento, mesmo fazendo uso do acompanhamento psicológico, não conseguimos dar conta desse turbilhão do lado de dentro chamado ansiedade. Por quê? Porque talvez o seu problema não esteja na falta do medicamento ou do acompanhamento médico. Talvez o seu problema esteja na falta de uma vida de oração. Talvez a falta de paz na sua vida, na sua casa, tenha a ver com a distância dos seus joelhos ao chão. Joelhos que não se dobram para uma vida de oração. Paulo diz: você quer ter paz? Ore.
apresente a Deus os seus problemas, e a paz dele, que excede todo o entendimento, então vai guardar o seu coração e a sua mente. Mas irmãos, não dá para ter paz na vida se a gente não ora. Não dá para a gente ter paz na vida se nós não temos uma vida de oração. O segredo da paz para Paulo está em viver uma vida de oração, em viver uma vida de comunhão com Deus. E eu queria terminar esse tempo com você, já que é tão importante para nós termos paz, temos uma vida de oração. Eu queria terminar esse tempo aqui com você essa manhã, dando para você algumas dicas de como você pode ter uma vida de oração saudável, de como você pode então desenvolver uma vida de oração que levará você a ter paz, uma paz baseada nessa perspectiva de relacionamento que Deus agora tem com você por meio de Cristo. Tem alguém comigo aqui? Então, o primeiro conselho que eu queria te dar, se você quer ter paz, meu primeiro conselho: tome a decisão de orar. Vou repetir: você quer ter paz? Tome a decisão de orar. Preste atenção, não espere que a oração seja um movimento espontâneo na sua vida. Você precisa tomar a decisão de ter uma vida de oração. Irmãos, quando a gente quer acordar cedo no outro dia para ir para o trabalho, a gente toma a decisão de pegar o telefone e colocar o despertador para levantar, sim ou não? Quando nós queremos adquirir mais bens, quando nós queremos aumentar a nossa renda financeira, nós tomamos a decisão de ou inovarmos os nossos planos, ou de aumentarmos a nossa carga de trabalho. Por que a gente pensa que o relacionamento com Deus vai ser espontâneo? Irmãos, o relacionamento com Deus não acontece de maneira espontânea. É necessário tomar uma decisão para ter uma vida de oração. Você precisa decidir. Eu decido hoje, Sexta-feira aqui no culto do Hype, o Guilherme Batista pregando para a gente citou Daniel 1:8, fala assim: Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. A sua vida de oração depende de uma decisão. Eu decido orar. Eu quero ter paz, eu não quero viver no turbilhão de emoções, eu não quero ser dominado pela ansiedade, eu não quero viver nesse conflito de emoções, ora puxando para um lado, ora puxando para o outro. Eu não quero ser alguém sem foco, distraído, preocupado com um monte de coisa. Então tome uma decisão. Primeira decisão, a decisão de orar. Dobre o seu joelho e diga: Deus, eu quero orar. Amém, queridos? Junto com essa decisão, faça um planejamento. Exemplo: eu não sei que hora você acorda, mas talvez você tenha o hábito de acordar 7 horas da manhã, 6:30 da manhã. E aí você acorda, toma o seu café e já sai apressadamente para o seu trabalho. Por que você não coloca no seu schedule 15 minutos no seu dia para você ter um tempo de oração? Por que você não separa no tempo do seu almoço 15 minutos para ter um tempo com Deus? Eu não estou nem falando para você orar, presta atenção, irmão, não estou nem falando para você orar 1 hora, estou dizendo para você orar 15 minutos, 5 minutos. Pega o tempo que você vai da sua casa para o trabalho, em vez de você ficar consumido pela sua rede social, tire esse tempo para você orar. Em vez de sair da sua casa para o seu trabalho fuçando no Instagram, vai da sua casa para o seu trabalho falando com Deus, dedicando um tempo de oração, em crescer em conhecimento dEle, em permitir que Ele fale ao seu coração. Tem alguém comigo aqui? Faça um planejamento. Terceiro, tenha paciência com você. Por quê? Porque, irmãos, desenvolver uma vida de oração não é fácil. Talvez a maior parte de vocês que hoje já tem uma vida de oração, quando começaram a orar, era mais ou menos assim, A gente começa a orar assim: Senhor, e fala. É quando você olha no relógio, você orou 3 minutos e meio. Você achou que passou 20 horas. Nossa, eu já devo ter orado assim umas 5 horas. 2 minutos e 45 segundos. E a gente começa a ficar preocupado, porque fala assim: meu Deus, esse negócio não rende.
Irmão, se você quer desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa ter paciência. Quantos casados eu tenho aqui? Você lembra como foi desenvolver um relacionamento com o seu cônjuge? É demorado, é trabalhoso, até você aprender as afinidades com essa pessoa. Demora tempo. Irmãos, vamos falar a verdade, é uma vida inteira conhecendo o outro, sim ou não? Porque quando você fala assim, agora eu já conheço, parece que a pessoa veste uma roupa que você fala assim, Jesus de Nazaré, de onde saiu isso? A pessoa parece que transforma. Você fala assim, meu Deus, é com você mesmo que eu casei? Irmão, se o relacionamento de casar demanda tempo e paciência, por que a gente acha que o relacionamento com Deus tem que ser construído da noite para o dia? Tenha paciência. Sente ali, tranquilamente, e fale com Deus, e deixe Ele falar ao seu coração. Vocês estão comigo aqui, gente? Quarto conselho que eu dou para você: transforme as suas distrações em oração. Então presta atenção, o camarada fala assim, pastor, falou lá domingo, então vou ter uma vida de oração, a partir de hoje, 10 minutos do meu dia eu vou orar. Aí ele toma o café da manhã, senta, e ele fala assim, Senhor meu Deus, e o telefone toca. Puxa. Aí ele pega o telefone, atende, porque é o patrão, tem que falar com o patrão, aí desliga. Transforma essa distração no motivo de oração. Senhor, abençoa o meu patrão nesse dia, que o Senhor derrame graça e favor sobre a vida dele, que ele seja bondoso para comigo, aumente meu salário, em nome de Jesus, amém. Transforme distrações em oração. Você está lá no seu quarto orando, de repente a esposa bate na porta, ô fulano, sai daí, preciso me trocar. Senhor, abençoa a vida da minha esposa, Senhor, derrama a tua graça sobre ela. Transforme distrações em motivos de oração, amém, queridos? Um outro conselho que eu dou para você: não tenha pressa ao orar. Você não precisa sair desesperado, falando tudo. Não tenha pressa. Gaste tempo falando com Deus. O outro conselho que eu dou para você: quer ter tempo para orar? Pastor, no meu dia eu não tenho tempo para orar. Faça um jejum de telefone. Desliga o seu telefone por 1 hora do seu dia, você vai ver se você não tem tempo para orar. Outro conselho que eu dou para você: Zulato, eu não consigo orar, minha mente fica muito doida. Escreva suas orações. Pegue um caderno, separe um caderno e comece a escrever. Deus, nesse dia eu quero apresentar a minha vida ao Senhor. Eu quero apresentar as minhas preocupações. Deus, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Amém, irmãos? Nono conselho que eu te dou: crie um ambiente para o seu tempo de oração. Pega o seu telefone, cria uma playlist de música e coloca lá a sua playlist. Quando você entrar para orar, coloca lá, dá o play lá e fica ouvindo as músicas. Separe um tempo, coloque no seu carro, crie um ambiente. Irmãos, preste atenção, quando Jesus queria orar, Ele criava um ambiente propício para isso. Ele ia para o Getsêmani, Ele se separava para orar. Amém, queridos? E o último conselho que eu dou para você aqui nessa manhã: use imagens no seu tempo de oração. Como assim? Exemplo: quando eu vou orar, quando eu vou ter meu tempo com Deus, eu sempre me imagino sentado na mesa, tendo um momento de refeição com Ele. Sempre que eu vou orar, eu imagino, porque quando Jesus queria ter intimidade com seus discípulos, Ele levava eles para a mesa, amém? Então eu sempre me imagino, quando eu vou orar, sentando na mesa, puxando ali a cadeira, sentando na mesa de frente para Jesus, e dizendo para Ele: Jesus, eu estou aqui hoje para ter um pouco mais de comunhão com o Senhor. Crie um ambiente, crie uma imagem na sua cabeça. Às vezes, irmãos, nós usamos a nossa criatividade, a nossa inteligência para tantas coisas, mas não usamos a nossa inteligência em favor do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos orando, você fala assim: nossa, eu estou orando, mas parece que Deus está tão distante. Mas por que você não cria uma realidade de um Deus presente? Por que você não cria uma imagem de um Deus que está sentado ao seu lado, com as mãos dadas, junto com você, naquele momento em que você apresenta o seu coração para Ele? Um Deus que está ali te abraçando, te envolvendo. Irmãos, Jesus usou várias imagens para tentar fazer as pessoas entenderem a maneira como Ele queria envolvê-los num relacionamento com Ele. Exemplo, 2 exemplos eu termino.
Numa das suas últimas considerações sobre Jerusalém, Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os seus profetas. Eu gostaria de tê-los mais perto, como uma galinha que envolve, olha que imagem linda, como uma galinha que envolve os seus pintainhos debaixo das suas asas, seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu queria ter vocês assim perto, mas vocês me rejeitaram. Em Mateus 6 ele usa o exemplo do lírio do campo, das aves do céu. Ele diz: olha como os lírios são cuidados, olha como as aves são cuidadas. Irmão, Jesus constrói o imaginário por meio de imagens para fazer a gente entender a dinâmica do relacionamento com Deus. Quando você fecha os seus olhos para orar, onde Deus está na sua imaginação? Onde Deus está nesse momento da intimidade? Longe, sentado no trono, no mais alto céu, inatingível? Ou Ele está ali, sentado à sua frente como um pai junto ao filho, ansiando por ouvir aquilo que você tem para dizer a respeito das suas preocupações? Crie um imaginário, puxe a cadeira, sente na mesa e fale: Pai, eu quero curar a minha ansiedade. Me abraça nesse dia. Pai, eu quero curar a minha ansiedade. Me cura nesse dia, me toca nesse dia. Lembra por meio desse tempo de oração que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. E que as circunstâncias à minha volta não são a certeza de que o Senhor me abandonou. Porque o meu relacionamento contigo não está baseado nas circunstâncias, mas no favor de Cristo por mim, realizado na cruz. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Qual é o segredo de Paulo? Paulo ora. Ele tem uma vida de oração. O segredo de Paulo para vencer a ansiedade é orar. Porque ele sabe que no lugar de oração, a paz de Deus está disponível. Irmãos, guarde essa frase. A distância entre a cura para a sua ansiedade. Opa, a mesa está aqui ainda. A distância entre a cura da sua ansiedade e a paz de Deus está na sua vida de oração. A distância é tão curta entre a cura do seu sentimento ansioso e a paz de Deus está apenas nos joelhos que se dobram. Decida ter uma vida de oração. Decida falar com Deus. Decida trazer Deus para dentro do seu dia, amém, queridos? Será que você pode fechar os seus olhos? Eu queria que nós transformássemos nessa manhã essa canção na nossa vida de oração. Eu queria que você se imaginasse agora entrando no seu quarto. Feche os seus olhos mesmo, só me escute. Se imagine entrando no seu quarto, talvez lá no seu closet, abrindo a porta dele, você entrando ali, você sozinho e Deus agora. E imagina que talvez, logo após você entrar, ele entra atrás de você, ou quem sabe, ele já estava ali te esperando. Ele sabe que é o lugar que vocês marcam para se encontrar. Ou imagine Deus sentado à mesa, você puxando uma cadeira, se assentando perto dele, quem sabe colocando a sua cabeça no ombro dele, as suas lágrimas descendo, dizendo: Senhor, está tão difícil. Mas ele coloca os braços dele em volta de você e ele diz: meu filho, o que está te deixando preocupado? O que está deixando você ansioso? Enquanto cantamos, vamos fazer dessa oração a nossa oração nesse dia.
Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei qual decisão tomar. Eu estou tão preocupado. O Senhor te diz nesse dia, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu venho a Ti em oração, sentado em Tua mesa, nesse lugar secreto. Diga: Jesus, eu lanço todas as minhas preocupações. Diga: o medo da morte, as preocupações financeiras, a incerteza do futuro. Diga: Jesus, eu te entrego tudo e eu decido confiar em Ti, descansar no sacrifício daquela cruz que o Senhor fez por mim. Diga: Senhor Jesus, eu confesso, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua paz. Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que andei em paz, mas hoje vivo preocupado, vivo ansioso, porque estou longe dos Teus caminhos.
Diga: nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Nós já estamos encerrando, mas eu não posso sair daqui sem orar por você. Você que está aqui, sabe, desculpa falar com tanta transparência, mas talvez você esteja aqui, ou quem sabe pela internet. Você toma medicamento, faz acompanhamento médico, mas as suas emoções continuam perturbadas. Sabe, Jesus te oferece nesse dia a paz que excede todo o entendimento. Ele te oferece a paz que vai além daquilo que nós podemos compreender. E tudo que Ele te pede nesse dia é que você entregue a sua vida para Ele. Sabe, se você fez essa oração aqui nessa manhã, nesse dia, pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero a paz de Deus no meu coração, eu quero a paz que o medicamento não pode dar, a paz que o psicólogo não pode dar, a paz que só Deus pode dar, é a paz que vem dEle. Eu quero essa paz na minha vida, a paz que vai além dos problemas, a paz que vai além das situações à minha volta. Ou quem sabe você tinha essa paz enquanto caminhava com Jesus, mas você se afastou e essa paz foi embora. E hoje você diz: eu quero voltar a viver em paz, Ulato, eu quero voltar a ter paz na minha vida. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você, quero orar por você. E para isso eu gostaria que, sem constrangimento, se você quer receber essa oração dizendo: eu quero paz na minha vida, eu quero a paz de Deus, eu quero a paz de Jesus no meu coração. Ou quem sabe você diz: eu quero voltar a ter paz. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Levante bem alto. Existe alguém? Tem uma mão levantada na minha direita. Levanta bem alto, bem alto. Você que diz: eu quero voltar a ter paz, eu quero ter paz no meu coração, eu quero a paz de Jesus. Levanta bem alto mesmo. Isso, eu vejo mãos levantadas. Eu vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você, quero orar por você. Pode vir, vem mesmo. Quando cantamos isso: eu em ti confio, vem, pode vir, vem mesmo, vem, sem constrangimento, vem. Eu em ti, cante. E eu em ti confio. Pode vir, isso, vem mesmo. Eu quero orar por você nesse dia. Sai do seu lugar e vem. Vamos agora, levante as suas mãos e diga: eu em ti confio. Eu em ti confio. Aleluia. A minha alma porei em ti, não mais lugar para eu. Vira para essa pessoa que está pertinho de você. Eu sinto que tem mais gente para vir. Você pode me ajudar a pregar aqui nesse dia? Vira para quem está pertinho de você e fala para ele: meu irmão, essa palavra não foi para você não. Sabe, se você precisa da paz de Jesus, você ainda não tem essa paz, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Isso, pode vir, tem mais gente chegando aqui. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Alguém pode celebrar o Senhor? Vem mesmo. Pode vir, vem mesmo. Mais alguém nessa manhã, mais alguém nesse dia que diz: eu preciso de paz, eu não tenho paz. Quem sabe você não dorme, você passa a madrugada acordado, olhando para o seu teto, preocupado, um monte de pensamento na cabeça. Jesus quer te dar paz essa manhã, a paz que vai além de todo entendimento. Ele quer te dar paz esse dia. Glória a Deus. Mais alguém. Glória a Deus, muitas pessoas aqui na frente. Você pode estender as suas mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Tem alguém feliz por aquilo que Deus está fazendo aqui nesta manhã? Estenda as mãos para cá e ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesse dia o Senhor derrama a paz que excede o entendimento. Paz nos corações, paz nas famílias, paz nos relacionamentos, paz nas emoções. Diga: a paz do Senhor. Diga: como igreja, nós abençoamos os nossos irmãos. Diga: declaramos tua paz, teu favor sobre a vida deles.
para a glória do teu nome. Ore também dizendo: e declaramos como igreja que nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em ser com eles a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado que você veio. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que você está tomando hoje, o céu faz festa. E se o céu faz festa por você, nós também vamos celebrar você aqui na Lagoinha, amém? Amém? Tem alguém comigo aqui ainda? Assim ó, rapidinho ó. Vamos lá, vamos contar junto. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Cante. Eu em ti confio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, dá 2 minutinhos do seu tempo. A gente queria anotar o seu nome, o seu telefone. Pode ser bem rapidinho. Pode seguir aqui à minha direita, à sua esquerda. Pode ir lá, por favor. Vamos aplaudi-los mais uma vez enquanto eles saem, irmãos, por favor. Podem acompanhar aquela mão levantada. Isso. Podem ir lá. Todos vocês. Glória a Deus. Isso. Os papais vão sair aqui à minha esquerda, à sua direita, naquela porta lá do fundo. Os demais vão sair aqui à minha direita. Amém? Então você, papai, minha esquerda, sua direita. Os demais aqui à minha direita, sua esquerda. Amém, irmãos? Ainda não dei a bênção apostólica. Amém, irmãos? Eita glória. Quem é crente batista espera. Amém? Batista pentecostal. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.